Brasil. Foi o dia que Getúlio Vargas regulamentou a profissão da engenharia. A engenharia é uma profissão importante porque o trabalho do engenheiro, os seus projetos, faz parte do nosso dia a dia. Quando a gente acorda, a gente se alimenta, a gente se locomove, a gente se diverte, com certeza tem um engenheiro que fez um projeto, executou uma obra que traz o bem-estar para a sociedade. O engenheiro é uma profissão e a engenharia que está ligada intimamente ao desenvolvimento e à felicidade das pessoas na atualidade. O Dia do Engenheiro é um dia importante para a nossa categoria, porque é uma valorização, a gente vê os nossos colegas que se formaram antes, e a gente tem que comemorar sempre essa data da engenharia, porque para mim é muito significativo. Eu sempre participo desses eventos do CREA, sou conselheiro lá do CREA, e eu acho que essa valorização a gente tem que dar continuidade com essas turmas novas, com os que já foram antes da gente. O dia 11 de dezembro é importante para nós estudantes porque ratifica a importância e a valorização profissional do engenheiro no mercado de trabalho. A diferença de Arlindo Fragoso, que desde os tempos de pretensão de entrar na escola, a gente já conhecia, já tinha Fragoso como uma referência. Naturalmente que outros engenheiros da nossa área, pelo menos a minha da construção pesada, eles se projetaram e hoje na escola de engenharia tem Luizão, que é diretor, Luiz, esqueci agora o sobrenome dele. Então, da nossa turma, aliás, nós temos uma satisfação muito grande de fazer parte do grupo que alavanca o desenvolvimento do estado da Bahia e do Brasil inteiro. Eu, por exemplo, trabalhei em todas essas BRs aqui da Bahia, e as BAs modernas. Fui pioneiro no Polo Petroquímico, Centro Industrial de Aratu, Barragem de Sobradinho, Barragem de Taparica, Barragem de Xingó, PA1, 2, 3 e 4. Então é uma história cumprida. Só eu fiz isso. Tem um colega meu aí que fez muito mais. Entendeu? Então o nosso ramo da engenharia, ele sempre foi uma alavanca para o desenvolvimento do Estado e da União como um todo. Para homenagear os colegas engenheiros e engenheiras das diversas especialidades, ao me recordar daquela garotinha, filha e neta de imigrantes galegos, que aos 5 anos se apaixona por esta nossa cidade ao vê-la pela primeira vez no convés de um navio após 13 longos dias de travessia, e que aos 8 anos de idade já tinha decidido que estudaria engenharia, e foi crescendo e acalentando esse sonho. Aos 15 anos, o presente mais festejado foi uma régua de calcular, presenteada por um tio-avô, que já tinha decidido. Mas foi o desafio maior
foi enfrentar meu pai e meu avô materno, o avô Ernesto, que já tinha decidido que eu teria que me preparar para trabalhar na pequena empresa familiar e por isso teria que ser contadora. Foi um desafio maior, esse desafio, que enfrentar o vestibular da UFBA ou os gritos dos estudantes de engenharia na primeira vez que adentrei na nossa querida Escola Politécnica e atravessei os seus pátios e corredores aos gritos de mulher, 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 como mais antigos como eu sabem e bem se recordam como era. E a emoção daquela jovem que enfrenta a família e o preconceito de ser mulher, a nossa turma eram apenas 8 entre 200, continua presente aqui e agora, ao prestar esta homenagem aos profissionais que tiveram pelas mãos do presidente Getúlio Vargas, naquele 11 de dezembro de 1933, sua profissão regulamentar. Que eu faço questão de rever. Um jogador, o engenheiro pensa num mundo justo, mundo que nenhum belo importa. O segundo, de um colega, o Carlos, o cientista estuda o mundo que existe. O engenheiro cria o mundo que existe. Em 1912 e 1916, ele também assumiu a Secretaria-Geral do governo JJ Seabra, tornando-se responsável pela realização de grandes obras aqui na cidade de Salvador, como o novo traçado da Avenida 7 de Setembro, que este ano fez 100 anos, e aterros. Participou ainda da reconstrução do Palácio Rio Branco e da ampliação do Porto de Salvador. Sua atuação era semelhante à do primeiro-ministro, responsável pela condução dos negócios do Estado. Assim, participava das intervenções urbanas, mas também das atividades em áreas como educação, saúde, obras prediais e nas diversas engenharias. Mas embalados ainda pelo exemplo profissional competente, dedicado e de visão estratégica que foi Arlindo Fragoso para a engenharia da Bahia e também do Brasil, e a sua destacada atuação na gestão pública, é que temos que reconhecer a importância do nosso setor para a economia nacional, representando 15% do PIB nacional e entregando 22% da mão de obra do mercado brasileiro, tendo impacto fundamental em diversas atividades da economia nacional. Entretanto, em função da Operação Lava Jato, as obras de infraestrutura estão paralisadas ou sendo paralisadas e os pagamentos das empresas de engenharia estão sendo suspensos, causando impacto negativo no PIB, aumentando o desemprego e a queda dos investimentos. Apoiamos as investigações dos processos contra aqueles que comprovadamente participaram de ações criminosas, mas as empresas são as empresas e os donos são os donos. Chama a atenção da Bahia para que não deixe ocorrer com o Cacau o que ocorreu, por exemplo, com a laranja do Cabula, que foi para Nova York, foi para a Califórnia, e na Califórnia já rendia à época frutos financeiros para exportação imensa. Infelizmente, apesar da advertência do Arlindo quanto ao Cacau, nós entramos na mesma fila que se entrou com a laranja do Cabula. Então é um mundo que tem contribuições fantásticas em várias áreas do conhecimento humano. E o que eu digo, a Bahia, eu concordo com o que alguém disse aqui, é um dos 10 maiores baianos, eu acho que veio do rádio. É um dos 10 maiores baianos. E pouco reverenciado, pouco estudado. Por incrível que pareça, onde mais nós encontramos trabalhos sobre Arlindo é na Universidade Federal Fluminense. Lá tem muitas teses de formado em 1965, foi o ano que eu nasci, então uma coincidência muito bacana. E dizer da minha satisfação estar, nesse momento, como diretora da Escola Politécnica, onde a gente comemora os 150 anos do Arlindo Fragoso, né? Essa
Caio colocou no vídeo, às vezes a gente esquece. Então, retomar essa história, retomar o nome dele, isso é muito bom, faz bem a todos nós. E estar na escola nesse momento, para mim, é uma honra, um prazer muito grande. Uma coisa que eu sempre gosto de lembrar é que o papel do engenheiro, né, o objetivo principal do engenheiro, é melhorar as condições de vida da humanidade. E a gente tem que trabalhar sempre para isso. Então, eu gosto muito da minha profissão, sou muito feliz sendo engenheira civil e espero sempre estar contribuindo com a formação dos alunos. E aqui, vários alunos da Escola Politécnica, vários alunos na mesa também. Isso é muito bom, porque a gente está renovando e está levando esse papel tão importante do engenheiro sempre a todos. E nesse momento, no país precisa tanto de progresso, de desenvolvimento, o nosso papel é um papel muito importante. Né? Então, como a deputada disse, a gente tem que pegar isso e levar à frente e defender o que a gente faz e mostrar o que a gente faz e dar obviamente. Em 2017, completaram seu centenário de fundação. Amigo fundou a Escola Politécnica em 14 de março de 1897 e a Academia Letras da Bahia em 7 de março de 1917, portanto 20 anos após. E as histórias se confundem com a presença de Arlindo Coelho Fragoso, que trouxe para si alguns engenheiros também. A história de engenharia na Bahia é uma história de grandes louros. A engenharia, não preciso dizer a minha inclinação pela área, porque sou arquiteto por formação e parte da minha formação se deu dentro da Escola Politécnica da Bahia, porque todas as matérias técnicas foram amparadas exatamente por esta casa sagrada. E Arlindo Coelho Fragoso foi um homem do seu tempo, um precursor do futuro, um homem com uma formação exemplar, um homem universalista, enciclopedista, um homem erudito, mas acima de tudo um homem de ação, um grande realizador. Foi polêmico porque todo mundo que faz cria animosidades naquilo que faz, cria adversários, e isso é muito natural, mas exatamente a lógica, isso é muito bom. Então eu queria homenagear os engenheiros, dizer que eu tenho muito orgulho de ter engenheiros, né? Engenheiros, como engenheiros mesmo, engenheiro na área política, como Maria Leocardo e o nosso amigo Léo Crasso, que é um jovem engenheiro, né? Aluno do professor Carolbi, formado na Escola Politécnica de Engenharia, engenheiros cientistas acadêmicos, como o professor Tatiana Dumê, né? Então nós temos engenheiros para todos os, né? Para todas as possibilidades, né? Na música, na arte, né? Na área científica, na história, nós temos grandes engenheiros historiadores também. Então a engenharia é uma profissão muito importante. Dizer isso para vocês aqui é lugar comum, mas precisa dizer isso para a sociedade. Eu estava conversando com o professor Caio ali do Sérgio Costa Pinto, que é engenheiro, e esse aqui já está cheio. Está cheio. Nem o nosso conselho nuclear vieram para cá. Então a sociedade, né, nós não damos tanto valor, nós damos pouco valor à nossa profissão. Né? A gente precisa dar mais valor à nossa profissão. Né? A gente precisa saber que não há possibilidade de desenvolvimento econômico no Brasil sem engenharia. E não há país desenvolvido no mundo que não tenha engenharia de primeira qualidade. Só para finalizar, nós temos um problema grave, professor Tatiana, que é a evasão dos alunos. Tem um dado que 9% dos alunos do segundo grau fazem engenharia. E 30% largam nos 2 primeiros anos da engenharia. E engraçado que o Biratã falou muitas coisas que eu gostaria de falar. E eu destaco 2 partes do que o Biratã colocou. Primeiro, é uma luta conjunta, e aí eu quero destacar que CREA, na gestão do presidente Marco Amigo, tem nos auxiliado bastante pela valorização da carreira. Porque se nós vivemos numa sociedade capitalista, o reconhecimento da profissão também vem por melhoria na remuneração. E, infelizmente, como o Biratã colocou, nós chegamos, por exemplo, na Prefeitura Municipal de Salvador, o engenheiro ganhava com o salário base R$1.000. Vocês não ouviram errado. Em 2013, um engenheiro na Prefeitura Municipal, está aqui Genivaldo, que participou da luta com a gente, ganhava R$1.000. Hoje ganha um pouco mais de 3.000 com as gratificações. Um engenheiro não ganha na Prefeitura hoje menos de 5.000. Nós avançamos muito, mas é muito pouco comparado a outras profissões, como, por exemplo, da área de fiscalização, como o Biratã colocou, na Secretaria Municipal da Fazenda, um auditor começa ganhando, por exemplo, R$7.000. Nós ainda temos muito o que avançar e o que valorizar. E aí, dentro do setor público, há uma luta, né, eu tenho certeza que a Maria está fazendo, a nível estadual que nós estamos fazendo, a nível
Municipal, com o apoio de Genivaldo e Ronald das Meias, que é a retomada da engenharia pública. A gente viu aqui em Enredo, as minhas homenagens também, o caso de Arlindo Fragoso, a importância da abertura de uma avenida à época para a construção da cidade, que hoje nós enxergamos como natural, e aí nós temos para isso que recompor, que reconstruir a engenharia pública desse país. Eu estava sentado atrás dos engenheiros homenageados hoje e eu estava ouvindo a preocupação que eles têm com a paralisia do país. O comentário entre eles era esse, eu gosto muito de observar antes de subir para falar. E isso me preocupa também, porque em outros países capitalistas, eu não estou aqui discutindo modelo, mas eu estou discutindo a nossa realidade é uma sociedade capitalista, os países costumam defender. E ela não é bastante no sentido de desenvolver e melhorar essa escola. Então, as colegas da nossa pública, 2 mulheres da mesa para saudar a mesa e a todo o evento. Eu gostaria de começar dizendo que, do ponto de vista da organização dos estudantes de engenharia na Bahia, nos últimos 5 anos, desde que eu entrei na Universidade Federal da Bahia na Engenharia Civil, a gente viu grandes avanços do ponto de vista da integração do movimento de engenharia com o movimento geral de engenharia. No momento que eu entrei na universidade, não se via, em momento nenhum, divulgação e muita participação dos estudantes de engenharia, do CREA, do CENG. Eu, particularmente, passei a conhecer o CENG 2 anos depois que eu entrei na universidade, passei a chamar do CREA 2 anos depois que eu entrei na universidade, porque isso não era muito presente e ainda não é tão presente entre os estudantes, mas vem mudando. É bom ver aqui que existe uma presença dos estudantes com relação ao CREA Júnior, na época eu comecei a participar também das discussões mais gerais, ainda não estava organizado, não estava tão ativo, então importantemente também outras frentes, os estudantes de engenharia na Bahia estão se organizando e que temos que continuar organizando para que no próximo ano, ou daqui a 2 anos, essa vitória tenha mais estudantes do que os poucos que tem aqui. E falo isso porque, para mim, é muito importante para oxigenar as discussões de engenharia, como colocou aqui o vereador Leotrax, eu concordo, que nesse momento que a gente vive a cultura do país e da cidade, a gente tem que mudar a pauta. E aí gostaria de ressaltar a presença de Clécia Maria Paula, que em agosto, na Universidade Federal da Bahia, não sei se os senhores têm conhecimento, aconteceu o Encontro Nacional de Engenharia e Desenvolvimento Social. O encontro reuniu 700 estudantes de engenharia de todo o país, que trouxe como tema, por trás de toda a tecnologia, a ideologia, que tem como objetivo essa discussão do campo da engenharia, que foi colocada por quase todos, que nós fazemos engenharia, o objetivo da engenharia é usar a tecnologia para melhorar a vida das pessoas. Então, nas suas tecnologias, ela sempre há também uma ideologia. Então, a gente fomentar cada vez mais esse tipo de discussão no campo da engenharia, e sobretudo nas universidades que os estudantes estão organizados. Ali, conversando com o Francisco Sena, da Academia de Letras, ele sobrou no meu vídeo, quando assistiu no vídeo, que é na fase acadêmica que se forma o perfil profissional. Então, talvez, se nós começarmos a criar essa cultura na fase acadêmica, os estudantes de engenharia passarem a participar mais desse tipo de espaço, passarem a participar mais das discussões de engenharia no nosso estado, no nosso país, daqui a alguns anos tenhamos uma cerimônia dessa com um auditório um pouco mais cheio, tanto de engenheiros quanto de estudantes. Então, eu acho que temos que, todos nós, os nossos estudantes, nos esforçarmos para criar essa cultura no meio acadêmico, e cada vez mais não só, que é também muito importante, né, mas que não só se discuta apenas o cálculo estrutural, os circuitos e a termodinâmica das universidades, mas que também o papel do engenheiro de fato na nossa sociedade. Eduardo Guimarães Pereira das Neves. Dedimira, eu chego lá também. Heraldo Magalhães Bittencourt. Geraldo Ribeiro Santos. Jorge Brito de Souza Ribeiro.
Luiz Carlos Queiroz de Souza. Sempre eu olhar o coordenador do CREA estudante, para presente aqui também entregar junto com o Marcos Amigo. Lindolfo Nunes Santos. Poxa, bati de novo 3 vezes. Isso não veio, ó. Manuel Furtado de Carvalho. Com 2 é melhor. Vou dar uma você também para entregar a Lúcio Bittencourt. Agora eu vou me permitir sair um pouquinho aqui para entregar a Severino Pinheiro Vidal. Severino. Ela vai pegar. Esse foi que não veio, né? Ele não veio. Eu queria cumprimentar aí da senhora, meus amigos. E dizer também o seguinte, que infelizmente o nosso orador da turma parece que eu estava aqui hoje, eu estou aqui normalmente. E ainda mais que eu fui pegado de surpresa e não tive tempo de preparar minha pesca ontem à noite, para beber, e estou aqui da maneira que fui chamado. Mas mesmo assim, eu vou tentar dizer alguma coisa, não muito, porque eu já perdi bastante. Eu não preciso dizer a ninguém o que é ser engenheiro, todos aqui já sabem. A homenagem foi mais do que feita e com justeza. As pessoas que falaram aqui, o nosso grande amigo Cavi, uma pessoa a quem eu cheguei a ser colega dele lá na faculdade de Direito, que eu sou durante um tempo. Eu vi a pessoa de rádio, uma pessoa que muito preparada, um engenheiro fora do comum, que ele não é só engenheiro, cozinheiro, consultor, ele é tudo que você quiser imaginar, ele é. E é o maior leitor da Bíblia que eu conheço, é ele. Sabe dizer tudo que você só perguntar sobre a Bíblia, ele sabe. Mas o nosso problema aqui não é a Bíblia, nem falar nas pessoas que falaram, que todos aqui transmitiram muito bem. Eu não preciso falar mais sobre o grande homenageado ali Fragoso, mas dizer que essa turma que está aqui fez muita coisa, mas muita coisa. Aquele cidadão que a gente chamou de José Edson Fontenelle, que a gente chama de barriga, esse cidadão foi responsável para a gente se salvar da maior seca do Salvador da Terra. Quando ele iniciou todas as negociações para conseguir aquele perto no Monteiro Alemão. E aqui nós temos construtores de estrada, nós temos pessoas que trabalharam em consultoria, fizeram projetos, temos gente que foi na Copene, criou aquela Copene, criou tudo, trabalhou tudo, e uma série de pessoas aqui, temos, posso citar também o nosso grande engenheiro, nosso Severino, um grande construtor, fez muita coisa cá em Salvador. Né? Então, quer dizer, realmente esse papel do engenheiro, ele é muito importante porque ele é diversificado e ele está em todas as áreas. E o pior é que o engenheiro quer ser sistemático que os outros. E por ter essa base um pouco mais sedimentada pela matemática, que a matemática que vai ser essa lógica,
que, vamos dizer assim, nós somos o que somos, né? E não poderia deixar também de passar em branco, citar aqui os colegas nossos, que infelizmente se foram, mas merecem, nesse momento, o comentário sobre a sua participação. O Carlos Onofre Lessa Magalhães, Antônio Vieira Rocha, Rogério de Assis, Teófilo Ganais, Luiz Magalhães, Samuel Julião, Luiz Magalhães, Valdir Regis, que é até político, Eduardo Freitas, Zoroastro Almeida, Jorge Gurmão, Inocêncio Júlio Costa, José Maurício Barbosa e Antônio Alves. Posso fazer esse